Eu fico muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo para você hoje, para a gente bater um papo sobre o início da advocacia criminal. Simplesmente por um motivo, porque um dia eu também comecei. Eu já atuo há muito tempo, eu me formei em 2001, tem bastante tempo. Hoje em dia, além de ser advogada e criminalista, eu sou professora, preparei por muitos anos alunos para a prova da OAB, depois comecei a atuar como mentora de advogados em todo o Brasil e hoje em dia eu dirijo um instituto que é voltado ao direito penal, que é o Instituto Direito Penal Brasileiro. E quando eu comecei, eu tive muitas dúvidas. E essas dúvidas, elas eram muito práticas do dia a dia. E eu tinha muita dificuldade de encontrar essas respostas, de lembrar, por exemplo, de alguma coisa relacionada ao curso de direito que me ajudasse, porque a gente sabe que na faculdade é muita teoria. Então vamos lá, algumas dicas que eu vou te passar aqui. Primeira coisa que você precisa definir é se você vai ser um advogado generalista ou um advogado especialista. Se você gosta da advocacia criminal, eu recomendo que você estruture a sua carreira. Se no início não der, se no início você tiver que pegar causas de outra natureza, mas que você já faça um planejamento para que você se especialize, para que você consiga ser um advogado criminalista. Por quê? Porque o mundo do direito criminal é enorme. Você precisa dominar muito bem o Código Penal, o Código de Processo Penal, as leis penais especiais. Ah, Cris, mas eu escolhi um nicho, eu vou atuar só em execução penal. Mesmo assim, além de você conhecer a lei de execução penal, o Código Penal e o Código de Processo Penal você precisa conhecer em qualquer nicho da advocacia criminal que você pense em atuar. Portanto, você só vai ter um domínio muito grande disso se você atuar só nessa área. Se você tiver que conhecer também de direito civil, de direito do consumidor, de direito imobiliário, de todos os outros ramos do direito, você não vai conseguir saber nenhum deles a fundo. E você vai ser aquele advogado que faz um pouquinho, que faz o mínimo. E advogados assim não se destacam. Então pense na sua especialização. E aí a sua dúvida pode ser: poxa, mas eu preciso me pós-graduar? O que seria me especializar? Eu escolho, por exemplo, o direito penal e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer então uma pós-graduação de penal e processo penal? Eu não te recomendaria. Não uma pós-graduação genérica, assim, de ciências criminais, de direito penal e processo penal. Por quê? Porque esse objetivo não vai te ajudar muito na prática da advocacia criminal. Vale a pena você se especializar e ter uma titulação? Claro que vale. Isso ajuda a reforçar sua autoridade como advogado criminalista? Claro que sim. Mas o ideal é uma pós-graduação que te ajude no dia a dia, ou seja, uma pós-graduação que seja prática. Então, por exemplo, pensando nisso, que quando a gente foi criar a pós-graduação no IDPB, reconhecida pelo MEC, tudo certinho, essa pós-graduação, ela foi de quê? De prática na advocacia criminal ou então de prática na execução penal. Para que o aluno ele esteja ao mesmo tempo se pós-graduando, tendo uma titulação, mas também adquirindo aquela prática do dia a dia. Então é muito importante. Mas se especializar é mais que isso. Não é somente você frequentar uma pós-graduação. Não. Você precisa se especializar todos os dias. Ou seja, fazer parte de grupos, de comunidades, de simpósios, de congressos, de associações que discutam o direito criminal, para que você esteja sempre atualizado, esteja sempre por dentro, esteja sempre trocando ideia com outros profissionais que atuam na mesma área que você, porque muitas vezes pode ser que um exemplo dado por um outro advogado, colocado pelo colega, te ajude muito em um futuro caso que você vai pegar. Então é muito importante. Outra coisa também que você deve definir é se dentro da advocacia criminal você quer escolher um determinado nicho de atuação. Aí pode ser que você pense assim, ué, mas eu já não vou nichar na advocacia criminal? Sim, mas dentro da advocacia criminal você pode se tornar, por exemplo, um advogado especialista em execução penal, ou um advogado especialista em tribunal do júri, ou um advogado especialista em atuar na lei de drogas, e por aí vai. Porque perceba que se você escolhe só o direito criminal e retira os outros ramos do direito, você já não consegue saber muito dele? Sim. Imagine agora que você atue só em um pedacinho dele. Você vai saber muito mais talvez, que outros advogados que atuem em qualquer situação. E logicamente que a partir do momento que você faz isso, você vai ficar cada vez mais conhecido nessa área e logicamente mais indicado. Isso é essencial. E aí eu posso te dizer sim, alguns nichos se destacam. Por exemplo, sempre, se você já me segue aqui no canal, ou se você já é meu aluno, ou se você já é associado do IDPB, você sabe que eu sempre falo do destaque do nicho de execução penal. Porque se você atende bem aquele seu cliente que é apenado, que está dentro de um estabelecimento prisional, rapidinho aquele cliente que se sente bem atendido vai te indicar para dezenas de outros
cada um deles, se bem atendido, se gostar do seu trabalho, para dezenas de outros, e é por isso que você encontra, por exemplo, relatos de advogados, se você buscar no Google, você vai encontrar relatos de advogados que começaram a atuar em execução penal e que falaram, olha, em 3 meses ali eu tinha 30, 40, 50 clientes. Então, lógico que é um nicho que se destaca. Agora, pode ser que você seja um apaixonado por outro nicho, como o tribunal do júri, por exemplo. É tão fácil conseguir fazer um júri quanto pegar um processo de execução? Não. Mas isso não significa que a sua advocacia tenha que ser dificultosa por causa disso. Você vai o quê? Você vai direcionar a sua carreira, direcionar as suas ações com base no objetivo que você vai fixar. Porque quando você estabelece uma meta a ser alcançada, não adianta você se comprometer só com essa meta. Você tem que se comprometer com todo o caminho que você vai seguir para conseguir atingir essa meta. É ou não é verdade? Outro cuidado também é você, no atendimento, eu já contei aqui em alguns vídeos, não sei se você já assistiu. Meu primeiro caso de advocacia, eu levei o cano, literalmente. Eu não recebi meus honorários, porque eu fiquei tão ansiosa e fiquei tão feliz de poder atuar, que eu não fiz contrato por escrito, eu confiei, combinei de boca. Então, eu sempre digo para os meus alunos, sempre. Aliás, se você já é aluno do curso de prática, por exemplo, ou da pós-graduação de prática, você vai encontrar isso logo no primeiro módulo. O contrato é por escrito e o contrato tem que ser bem detalhado. Tanto que o modelinho que a gente disponibiliza, inclusive em Visual Law, tem tudo isso, tem inclusive horário de atendimento. Por quê? Porque, como eu digo, combinado não sai caro. O cliente precisa saber o que ele está contratando e a tua atuação vai até onde. Você vai atuar no inquérito policial e vai cobrar honorários escalonados? Se tiver uma ação penal, o honorário vai ser mais Y? Se tiver necessidade de recorrer daquela sentença, de uma sentença condenatória, vai ter mais um X de honorário, por aí vai. É o processo de execução penal? Ou é apenas algum pedido na execução penal? Você fechou um contrato, por exemplo, para elaborar um pedido de progressão de regime, um pedido de livramento condicional? E, logicamente, que junto com a assinatura do contrato, a tua primeira preocupação precisa ser estar regularizada a representação. Ou seja, o seu cliente ele precisa necessariamente assinar aquela procuração. E você, uma outra dica também importante para você que quer começar aí na advocacia criminal ou que está começando, sempre se atualizar. Lógico que você também tem que investir no seu conhecimento. É necessário fazer curso? Sim. Adquirir livro? Sim. Mas mais que isso, o estudo é constante e diário. Você sempre tem que separar um tempinho, por mais assoberbado de trabalho que você esteja, para consultar a jurisprudência, para acompanhar a jurisprudência principalmente dos tribunais superiores, STF, STJ, para você saber, olha, mudou um posicionamento, eu vou ficar por dentro, saiu um determinado enunciado sumulado, ou quais são as jurisprudências em teses do STJ que abordam direito penal, processo penal, execução penal. Tudo isso você precisa ficar por dentro. E claro que se você segue todas essas dicas, se você se prepara, se você estuda, se você ganha essa experiência, muita gente pergunta pra mim, já que eu falei aqui com vocês, né, falei da pós-graduação de prática, por exemplo, poxa, mas vale a pena eu estudar a prática? Sim, porque qual é a outra forma de você adquirir prática? Lógico que é no dia a dia, lógico que é você atuando. Claro que daqui a 10 anos você vai ter muito mais prática do que você tem hoje em dia, mas não é legal você aprender a prática errando. Por quê? Porque na advocacia criminal você lida com o quê? Com a liberdade do seu cliente. Então não tem espaço para erro. Você tem que aprender a prática antes de ter prática. Infelizmente isso a gente não costuma aprender na faculdade, tá? Então, por isso que sim, vale a pena você estudar a prática penal, a prática da advocacia criminal, sem sombra de dúvidas. Aliás, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal. Me siga para que você possa acompanhar outros vídeos, possa estar sempre por aqui. Indique o canal para os seus amigos, se você tiver grupos ou da faculdade ou grupos de advogados. Indique também que aqui tem vídeos praticamente diariamente, inclusive com atualizações sobre direito penal, processo penal e execução penal, sobretudo para poder ajudar pessoas como você, porque um dia eu também estive no seu lugar, tive muita dúvida e fiquei muito feliz de ter encontrado no meu caminho profissionais maravilhosos que foram referências na minha vida e que, logicamente, me ajudaram muito nessa minha busca por excelência na advocacia criminal. Foi um prazer estar aqui com você e até o próximo vídeo.